Fala pessoal, Henrique Santos da HS Jigs. Último vídeo eu fiz uma geral sobre os jigs que eu trabalho atualmente, falando um pouco sobre o Ataro, sobre a questão de brilho, questão de anzol, questão de gramatura e modelos. Tá? Eu vou manter uma série de vídeos, tanto com as novidades, quanto em relação a algum jig, alguma cor de jig que eu acho que ficou legal. Especialmente esse aqui, que eu fiz para um cliente aqui da região, Gabriel. Ele tinha pedido um jig especial para traíra, tá? E deu as cores, amarelo e preto. E queria a cabecinha escura. E daqui eu desenvolvi o zoinho, tá? Vamos lá, questão do atado, questão de cores. Eu falei sobre esse jig no vídeo passado, mas vou falar mais sobre ele agora, né? A questão de quantidade de cor, eu consigo fazer, aqui é preto e amarelo, eu consigo ter essa variação de cores, deixar mais, no caso aqui que é preto e amarelo, eu consigo deixar aqui tá pouco amarelo e mais preto, que a intenção era atrair e deixar ele mais escuro, mas eu posso ter essa variação da forma como o cliente quiser. No caso aqui tá menos amarelo e mais preto, mas eu posso deixar meio a meio, eu posso deixar muito mais amarelo do que preto, só finalizar no preto, então é a gosto de cada cliente. Então é importante que na hora da encomenda, o cliente fala isso, porque por padrão eu faço meio a meio. Ou se a pessoa me disser algo específico em relação ao que ela quer, aí eu dou a sugestão e faço. Caso contrário, eu faço meio a meio. Aqui tá, esse amarelinho, ele não é aquele amarelo mais aberto, tá? Nem é o laranja, é um meio termo dos dois que eu tenho aqui. E, como eu falei, mais preto, ao redor dele, que é especial para traíra. Questão de brilho. Como o jig tem um amarelo, eu estava pensando em deixar a cabeça preta com dourado, eu deixei mais brilho dourado e brilho verde. Esse brilhozinho verde que eu uso aqui, que é padrão em todo jig, ele acende dentro d'água, então ele é fluorescente. Quando você está dentro d'água, no trabalho do jig, no nado do jig, você nota o brilho dele. Isso chama bastante atenção no peixe. Por padrão também, deixo os brilhos longos, formando essa cauda aqui, alongando também no jig, sem a necessidade de eu colocar muito atado. A questão do muito atado não é questão de economia, tá, pessoal? A questão da seguinte, esse jig tem 7 gramas. Então, eu deixo o jig no volume que eu acho que tem que ficar, no volume ideal, para que você possa trabalhar o jig dentro d'água sem arrasto. Porque a pior coisa do mundo é você trabalhar uma isca com arrasto dentro d'água. Essa aqui, no caso, não tem. Então, ele está volumoso, mas ele não está compacto. Então, ele tem ar dentro para poder nadar durante o trabalho dele. Bom, cabecinha, ele tinha pedido cabeça escura. Então, por padrão, ela é preta, mas como eu queria colocar o olhinho dourado, eu chamei de pelo amarelo, pelos brilhos dourados. Eu deixei esse detalhezinho aqui como se fosse o papo dourado, tá? E ao redor do olho dourado também. Questão de anzol com gap aberto. Até falar para vocês, eu vou ficar, toda vez que eu lembrar, eu vou falar questão de anzol, porque muita gente tem dúvida em relação a isso ou pensa errado. Questão de diferença de anzóis, e gap mais aberto, gap mais fechado. A questão do gap mais aberto, ela facilita realmente a fisgada do peixe, porque como essa curvatura do anzol mais aberto acaba entrando mais fácil na boca do peixe. Mas em compensação, ela sai também. Não há isca que segure o peixe completamente. Todo jig sai, dependendo com o peixe brigar, todo plug sai, mesmo sendo garateia. Então, esse aqui está mais aberto. A questão, eu particularmente uso, meus jigs são com esse tipo de anzol aqui, gap mais fechado. Não e nesse caso particular aqui, geralmente tem reto, mas nesse caso particular, ele é curvado para baixo. Entra fácil na boca do peixe, mas em compensação pela fumada do anzol, demora a sair. Eu que tenho a facilidade de encontrar robalo aqui no rio que eu pesco, então robalo é um peixe que salta muito, então acaba que dizer que não sai, sai. Dependendo como o peixe brigar ou afrouxar a linha, vai sair. Mas demora mais do que o gap mais aberto. Não que esse anzol seja ruim, tá? É só a questão da pessoa entender isso. Às vezes eu já vi comentário nos vídeos, não em relação à minha isca também, mas em relação a plug também, em relação a outros jigs. Que a pessoa diz que a isca em si solta peixe. Não é a isca que solta peixe, toda isca solta peixe. Depende muito do trabalho, depende da briga do peixe. Tá bom? Então, esse jig tem 7 gramas. Tenho eles esse zoinho aqui, tenho ele de 5 gramas. Esse aqui 7 gramas e tem 10 gramas. Tá?
Era isso, apresentar para vocês toda a vida que eu tiver, pegar um gig aqui que eu faça, que eu acho que é legal, passar para vocês, para apresentar até para vocês conhecerem o tipo de trabalho que eu faço. Esse gig ficou muito lindo, tá muito top, dá até pena de botar para trair aqui. Bom, é isso, pessoal. Encomendas, só chamar no WhatsApp, tem na descrição do vídeo, tá? Questão da carteira de cores eu mando na hora para o cliente para ele fazer a escolha. Caso ele venha com a ideia de cor, como essa aqui veio, eu transfiro ao máximo possível para o atado, para poder agradar e todo mundo ficar satisfeito. Bom, é isso, pessoal. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.